Boa noite, estamos começando mais um episódio do podcast Conexão Saúde Minas, novamente com pessoas muito especiais, pessoas de referência em Uberlândia, região, aqui no Triângulo Mineiro. Nós hoje vamos falar sobre inteligência emocional, comportamentos, perfis, emoções. Estamos aqui com uma temática que eu acho que todo mundo gosta, todo mundo tem dúvida, que é o autoconhecimento, como se compreender, como compreender mais o outro e entendendo mais desse universo, também potencializar os nossos comportamentos, os nossos resultados. Eu sou a Luana Pacheco, sou enfermeira, já estou hoje com vocês no 48º episódio, teve alguns episódios que a gente ainda não publicou, que vem por aí, e com muitas novidades, então eu convido você a seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, no YouTube Conexão Saúde Minas, no Instagram também, Conexão Saúde Minas. Hoje nós iniciamos, além do podcast, nós iniciamos como uma rede de profissionais que estão conectados aí na nossa página, tanto no YouTube quanto no Instagram, sempre com conteúdos da área de saúde, conteúdos relevantes, temas muito falados do momento, então não deixe de se inscrever, compartilhe com os colegas, compartilhe com a família, porque são informações relevantes. Hoje a gente vê muitas pessoas trazendo informações como dicas, informações que não são informações válidas, científicas, não são informações que foram estudadas, publicadas, profundamente ali avaliadas antes de se tornarem, né, uma informação aí que chega até uma rede social, até o Instagram ou o próprio YouTube. Então, hoje, o nosso compromisso é trazer até vocês, que são da nossa região aqui do Triângulo Mineiro, por que não dizer de Minas Gerais, informações que realmente têm uma validade científica, que têm uma relevância, profissionais que sabem de fato o que fazem, profissionais que têm renome, que têm respeito, que têm já uma história na nossa região. Eu vou apresentar para vocês hoje, indo já direto ao ponto, depois a gente fala um pouquinho dos nossos parceiros, dos patrocinadores. Eu quero falar de duas pessoas muito bacanas que estão aqui com a gente, que é o professor Dr. Frank, que eu estou muito orgulhosa de recebê-lo mais uma vez, né, assim, num bate-papo, primeira vez no Conexão Saúde Minas, e a Lara Bernardes, que é assistente social, terapeuta, e que vem para compor essa conversa de grande valor. A gente também já teve uma conversa aqui no podcast. O professor Frank é a primeira vez. Falando um pouquinho de cada um deles para que vocês possam conhecer, eles vão se apresentar também. O professor Frank, ele é doutor na área de saúde, ele vai entrar aí nos pormenores, professor titular na Universidade Federal de Uberlândia, psicólogo e enfermeiro. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa informação, que a gente está trazendo realmente uma pessoa que é formada nessa área, né? A graduação é toda nessa área, além de, obviamente, não só a graduação, mas todos os estudos que ele traz com muita ciência, com muita profundidade, inclusive compondo a nossa mesa aqui com vários livros que ele vai trazer como referência. E a Lara também da mesma forma, que vem para compor esse bate-papo. É assistente social, trabalha com público grande, lida com muitas pessoas, com relações sociais, com dificuldades sociais, né? E que aprofundou um pouco mais, tanto na área emocional, inteligência emocional, quanto na terapia de casal voltada aí para sexologia. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco mais a fundo aí para quem ainda não conhece vocês, que eu acho difícil, para quem é da área de saúde, mas para quem não para que as pessoas entendam a densidade de conteúdo que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos. Obrigada. Com você, Lara. Então, Luana, eu estou muito feliz por mais uma vez estar aqui, participar desse podcast. Para mim é uma honra estar aqui pela segunda vez. E conhecendo hoje o professor Frank, estou muito honrada por isso, por essa oportunidade. Obrigada. Eu trabalho com pessoas já há muitos anos, desde 14 anos eu trabalho com pessoas. Comecei trabalhando com vendas com 14 anos de idade. E fiz serviço social, trabalhei alguns anos na área, sempre com as demandas, né, de pessoas. E aí eu fui estudando, fiz terapia familiar, sexologia, fiz psicoterapia de casal. Hoje eu tenho me especializado em inteligência emocional. Então é um universo que é o que eu sei e é o que eu gosto de fazer. É lidar com pessoas e realizo palestras, atendimento terapêutico, mentoria, treinamentos.
Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bacana demais, vai ser um bate-papo riquíssimo. Professor Frank. Luana, boa noite. Eu estou também agradecido por estar aqui e conhecer presencialmente a Lara. Nós já tivemos em outros momentos de forma online, de forma remota. Eu sempre gosto de começar me apresentando assim, dizendo que eu sou o Frank, casado com a Mariana, pai do Davi e do Samuel. Por que eu me apresento assim? Porque essas pessoas me ajudam a lidar com as minhas questões, tanto de forma emocional quanto de forma social. Quem sou eu? Acho que a Luana já descreveu um pouco das minhas atividades, né, científicas e acadêmicas. E eu estou na Universidade Federal de Uberlândia, enquanto professor, no curso de graduação em enfermagem, com as disciplinas de licenciatura. E tenho agora atuado na pós-graduação em saúde do trabalhador e saúde ambiental, então tem sido um espaço. Quando é que eu comecei a trabalhar com essa temática de atendimento dessas relações de comportamentos humanos? Eu fui diretor de enfermagem do Hospital de Clínicas, um local onde haviam presente 1.500 profissionais de enfermagem. Então, a gente começou a lidar com muitas situações que eram de conflitos do cotidiano. E a partir daí, então, comecei a estudar essas questões de comportamento que nós vamos conversar nessa noite, nesse nosso bate-papo, dessas conexões aqui que nós faremos aqui entre a gente e aí com você também e do outro lado também. Perfeito, maravilhoso. Isso é muito bom, saber que a gente tem pessoas de tamanho peso, né, de responsabilidade aí na área de saúde. E eu gosto muito de falar, professor e Lara, que eu falo professor, gente, porque ele foi meu professor, tá? A gente acostuma. Mas eu gosto muito de falar, assim, esses dias mesmo aconteceu com a minha família. Inclusive, entrei em contato com médicos, né, conhecidos e tudo, que trabalham comigo, de informações chegarem do tipo, não use metformina, quem usa glifagem é um irresponsável, quem prescreve glifagem é um irresponsável. E a minha avó parou de tomar o medicamento sem falar com ninguém. E aí fazer trazer informações, às vezes, perdidas, sem contexto, a pessoa não entende aquilo ali de forma profunda, para de usar a medicação, enfim. Então, tem chegado informações na internet, que são informações que a gente se preocupa, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso hoje. Hoje, até uma médica falou para mim, Luana, hoje todo mundo é especialista e os especialistas mesmo não estão aparecendo. Eu falei, vamos colocar eles para aparecer. Então, acho que o fato de vocês estarem aqui é justamente esse o objetivo, porque a gente sabe que vocês ficam imersos muitas vezes ali no conteúdo da faculdade, enfim, de disciplina, de dar aula, de elaborar conteúdo, prova e etc. E às vezes não tem esse tempo de pôr o rostinho na internet e chegam informações diversas. E quem tem o tempo não tem ciência às vezes, né? Então, o objetivo é esse, para a gente começar o nosso bate-papo, professor e Lara. Hoje a gente vai falar muito sobre inteligência emocional, sobre posicionamento, sobre emoções. A gente vai recursar um pouco mais do psicólogo, né, professor Frank? Eu queria começar já entendendo o que seria, né? É um tema tão falado, inteligência, quem tem inteligência emocional é mais inteligente. O que seria inteligência emocional? Como que a gente mede isso? Quer começar? Pode começar. Realmente é um assunto, uma temática hoje que se fala muito nesse sentir de forma inteligente. Até Augusto Cury fala que as emoções não são inteligentes, mas é você conseguir, Luana, reconhecer, porque a gente vive de uma forma muito automática, a gente vai levando a nossa vida, né, o nosso dia a dia, como você falou aí, dentro das nossas atividades, e muitas vezes a gente não para pensar o porquê que eu estou me comportando dessa forma, o porquê que de repente eu explodi, quantas pessoas no ambiente de trabalho, ou mesmo com os filhos, se tem um desafio para a gente lidar dentro de casa, né, com as pessoas, com o marido, com os filhos e nas relações de trabalho. Então, por que às vezes a gente perde o controle e depois a gente fala, meu Deus, eu não precisava ter agido dessa forma. Quantas vezes a gente se arrepende de ter agido de uma forma porque a gente não reconhece as nossas emoções e a gente não foi ensinado a isso. Certo? Professor, depois eu quero que você complemente. A gente tem uma tendência, Luana, a olhar mais para o outro, porque isso é desde sempre. A gente traz com a gente algumas vozes, algumas crenças,
né? A gente ouve desde pequeno o que os outros vão pensar, a gente ouve muito sobre o outro. Mas a gente não aprende desde pequeno, a olhar para nós, a conhecer aquilo que a gente está sentindo, a acolher as nossas emoções. A gente não tem, pelo menos a grande maioria não tem esse ensinamento, esse hábito, né? Às vezes você ouve, engole o choro. Para de chorar, não faz isso, o que os outros vão pensar? Então, a gente cresce não aprendendo a entender as nossas emoções. E aí, a gente vai vivendo, e de repente a gente chega talvez num nível que tá tudo muito bagunçado dentro de nós, tá tudo muito confuso dentro de nós. Às vezes a gente não para saber o que é isso que eu tô sentindo. Então, a inteligência emocional, ela começa pelo autoconhecimento e por você conseguir reconhecer as suas emoções, nomear as suas emoções. O que é isso? Isso é raiva? Isso é tristeza? Isso é alegria? Isso é euforia? O que é isso que eu tô sentindo? Por que reconhecer as emoções? Porque eu só vou conseguir lidar melhor com as minhas emoções e que dirá com a do outro. Primeiro eu preciso lidar melhor com as minhas emoções, para depois eu conseguir ter empatia, para depois eu conseguir olhar para o outro. Eu não consigo olhar para o outro se eu não consigo entender nem a mim mesmo. Então eu penso que parte por esse princípio, por você conseguir reconhecer, para depois você conseguir gerenciar as suas emoções e as dos outros, porque a inteligência emocional fala sobre isso. Que gostoso de ouvir, Lara. E eu começo dizendo que a Lara cita Augusto Cury, e eu quero citar como referência o Daniel Goleman. Ele traz uma referência falando sobre a questão da inteligência emocional, né? E ele traz esse livro como referência. Uma coisa que a Lara fala e que eu quero ressaltar para você que está nos ouvindo é poder dizer que a gente precisa aprender a nomear as nossas emoções. Esse repertório de reconhecer as emoções é essencial nesse processo. Reconhecer do que a gente tem de raiva, de medo, de angústia, de alegria. É que é evidente que a gente fica num cenário, muitas vezes, alegre, triste, e a gente falta em nós um repertório essencial nesse processo. É evidente quando a gente começa a pensar em algumas coisas muito mais para além da inteligência emocional, tem tido estudado e se falado numa questão de neuroplasticidade, ou então de uma neurociência. Nesse processo de neurociência, a gente tem aqui um protótipo cerebral que a gente vai dizendo que aqui, na frente do nosso cérebro, tem o nosso córtex pré-frontal. Lá embaixo do nosso cérebro tem o que a gente chama de amígdala cerebral, quando nós somos estimulados com alguma coisa, quando nós ficamos com raiva, ou do trânsito, ou de alguma situação. Recentemente, agora eu estava com a minha família em um comércio, e ele pediu um produto, e quando não mais que de repente a moça disse, olha, não tem mais o produto. Né? Então, o quanto a nossa amígdala cerebral ela é capturada abruptamente. E é importante entender que essa parte do córtex pré-frontal ele é formado entre os 14 até os 24 anos. Então a gente vai percebendo que o adolescente, por vezes, ele age de forma mais abrupta. Então a gente vai percebendo que parece que aquele jovem, aquele adolescente tem baixa inteligência emocional. Na verdade, porque essa relação desse córtex pré-frontal ainda não tá bem formada. Eu digo assim, eu falo quando a gente tá conversando com alguém que eu falo, coloca a mão na sua testa. Aqui tem um negócio chamado CPF, que é o que te dá a validade, que é o córtex pré-frontal. Então, essa relação ela é muito importante a gente poder pensar nesse processo, essa construção. E, obviamente, tem ainda alguém falando sobre essa dualidade cerebral, um lado direito do cérebro, um lado esquerdo do cérebro, e acho que é uma situação que a gente vai vendo, mas é um conjunto mesmo de ações. Eu quero dizer que essa inteligência emocional ela é formada a partir de uma perspectiva. O cérebro é um órgão, e ele precisa de 3 coisas. Primeira coisa que ele vai precisar, pra gente, é de atividade física. Correr, pular, nadar, andar de bicicleta. Preciso fazer uma atividade com ele, para ele se sentir em movimento. Segunda coisa, a gente precisa de alimentações saudáveis. Frutas, verduras, legumes. Então, isso é muito importante para esse cérebro. Uma outra coisa que é essencial para esse cérebro, o que é importante? Comando. Então, quando a gente está lidando com uma relação que nós vamos apresentar aí para vocês, né? O nosso curso que é Transformando Comportamentos em Resultados, a gente precisa de comando. Comando. Vai dar certo. Eu tô bem.
eu tô estável, Olha eu tô só. seguro. Então, isso é muito importante para esse cérebro. A gente começa falando sobre inteligência emocional a partir dessa perspectiva. E a pessoa que maior é referência nesse processo ainda é o Daniel Goleman, pensando nessa questão da fala da inteligência emocional. Obviamente, a gente vai passear por outras questões aqui que a gente vai caminhando nesse processo também, tá bom? Perfeito, professor. E assim, é muito fácil falar. É lindo ouvir tudo isso. O difícil, eu acho, é colocar em prática, né? Quando você fala do curso, que imediatamente a primeira pessoa que tem o interesse em realizar sou eu. Quando vocês falam do curso, o interessante é justamente isso, é aprender a colocar em prática, que eu acho que é uma construção contínua, não tem como ter uma fórmula, ou eu tô errada, tem uma fórmula aí que a gente pode aprender no sentido de controlar e gerenciar essas emoções, que eu vou conseguir aprender para sempre, pelo que eu vejo, para quando a gente entende que isso existe, a gente tem que estar constantemente praticando, não é isso, professor? Ou a gente, Lara, a gente consegue aprender e consegue desenvolver isso para sempre, sem praticar? Bom, eu acredito que tudo na nossa vida é um processo. A inteligência emocional, a gente desenvolve ela, mas toda mudança, Luana, ela exige de nós alguns passos, e o primeiro passo para qualquer mudança é a consciência. Uhum. Então, se eu não tenho a consciência de que isso me faz mal, ou isso é bom para mim, eu continuo no mesmo lugar que eu estou. Agora, quando a gente se propõe a aprender qualquer coisa que seja, principalmente sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento, sobre transformação, aquilo que a gente começa a alimentar, não só de forma física, mas aquilo que a gente começa a alimentar na mente, você começa a querer mais, mas precisa ter um começo. Então, eu acredito que o autoconhecimento, ele é contínuo, porque a gente está sempre em movimento, né? Quando a gente começa a aprender uma coisa, você já viu que você começa a aprender uma coisa, aquilo te leva a uma outra. Perfeito. Aí, por exemplo, você lê um livro, você despertou para uma outra coisa, você quer ler outro, você quer ler outro, você quer ler outro. Então, a gente precisa romper essas barreiras do começo, da mudança, mas é um processo. É difícil? Sim, porque no começo tudo é muito difícil. Muitas vezes a gente não quer sair daquele lugar, né? Que a gente está ali. Então, as mudanças, elas são difíceis. Mas o nosso cérebro, essa neuroplasticidade, isso tudo são caminhos no seu cérebro que você vai acessando. Então, precisa ter um começo. Eu não acho que seja pronto e acabado. Eu acredito que é uma construção contínua, assim como autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolvimento, qualquer coisa. Tanto que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa E eu pergunto justamente por isso, professor, porque, por exemplo, se eu fizer o curso, eu vou sair de lá pronta. Um exemplo, eu vou lá fazer o curso com vocês. Eu saio pronta? Eu tô consigo já entregar muito resultado. Com certeza tem uma transformação. Mas eu já saio pronta e acabado? Como que é esse processo? Nesse sentido, dessa transformação mesmo, de olhar para as emoções e falar, opa, vou por aqui e não por aqui mais. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é nessa formação de novas trilhas neurais. Essas trilhas neurais, elas vão sendo construídas com as nossas identidades, com o que a gente vai vivenciando. Então, a Lara foi dizendo sobre isso pra gente e eu quero reforçar isso. Eu quero reforçar com uma referência de alguém que eu tenho estudado bastante, que é o Marshall Rosenberg. Ele é o grande desenvolvedor da teoria da comunicação não violenta. Ele começa a rodar os Estados Unidos inteiro usando um fantoche, usando como forma simbólica a girafa. A girafa é um animal terrestre com o maior coração. E a gente entende por ciência, né? Qual é o animal que tem o maior coração? É a baleia. Mas o animal terrestre com o maior coração é a girafa. Porque a sede das nossas emoções estão onde?
aparentemente o nosso coração. A gente sabe que é cerebral, mas aparentemente a gente fala que é o nosso coração. Então, a girafa é o animal terrestre com maior coração, porque a sede das nossas emoções vem dessa relação, dessa construção. Então, onde eu vou aprendendo? Eu vou aprendendo no dia a dia. Então, a girafa, simbolicamente, ela tem um pescoção alto para alcançar novos objetivos. Então, eu vou entender que existe um esforço agora. Eu aprendi coisas novas e eu vou precisar me esforçar. É como se eu estivesse lá na academia de Pilates. Tem uma professora que é a minha treinadora de comunicação não violenta, ela diz que quando a gente vai pra academia, a gente não começa pegando 50 quilos, a gente começa com uma barrinha de 1 quilo, de repente só fazendo movimentos. Então, essa ideia de sair de lá depois do curso é dizer, você tem um caminho, que caminho é que você vai seguir? Esse caminho que simbólico falando, a girafa pode nos apresentar isso. A girafa também tem um pescoção grande para olhar coisas de forma diferente. O quanto eu posso olhar para agora para situações que eu tenho vivido de forma diferente? E é tão interessante que quando a girafa ela vai comer alguma coisa, ela vai abrindo as suas pernas para que ela possa alcançar o chão. Então, metaforicamente também dizendo, a gente precisa, então, usar um outro espaço nessa perspectiva. Quando a gente começa a falar sobre comunicação não violenta, e aí nessa perspectiva de treinamento, eu falo que a gente vai treinando. O Joel J diz que o sucesso é treinável. Essa é uma frase que ele repete muitas vezes. Então, o próprio Marshall vai dizendo que a gente precisa criar esses novos cenários para entender qual é a perspectiva. E nesse outro livro, ele vai contando como é que ele foi trabalhando com aquelas características de toda a população, com casais, com homens, com mulheres. E ele chega uma hora, então também, num presidiário. E olha só que interessante. E esse presidiário diz pra ele assim, Márcio, se eu tivesse te conhecido antes, eu não teria matado o meu melhor amigo. Então a gente vai entendendo que esse processo de formação de inteligência é um caminho, é uma escada, precisa ser galgada, construída, avaliada, contínua. E é tão importante quando a gente vai pensando nesse processo que as nossas relações, tanto estão em casa como no nosso trabalho. E esse livro do IEC, o que ele diz? Que quando a gente vai aprendendo alguma coisa nova, a gente precisa contar para os outros, Lara, o que a gente está vivenciando. Contar para os outros o que está presente na gente. Então, quando a gente vai construindo essa identidade, Luana, a gente precisa dizer para os outros, olha, eu conheci uma ferramenta nova e eu quero aplicá-la com você. Porque a melhor forma de nós colocarmos aquilo em prática é quando nós aplicamos. Então, o que vocês puderem presenciar no curso, o que precisa fazer? Colocar em prática, contar para os outros que vocês estão vivenciando, contar para os outros as características que vocês vão aprender, tanto lá com a Lara, nas questões da própria assistência social, dessa perspectiva social do outro, mas também nessa perspectiva do comportamento também, isso é importante também. Perfeito, aproveitando que você já trouxe a questão do curso, pessoal, nós faremos um curso com o professor Frank e com a Lara Bernardes, Frank Miranda e Lara Bernardes, sobre transformar comportamentos em resultados. Eu adorei quando ele traz que o cérebro precisa de comando. O professor Frank é psicólogo, também, né, potente aí nessa área aí de educação. Referência na Universidade Federal de Uberlândia, enfim, a gente já falou bastante aqui, e a Lara também já trabalha com treinamentos, já treinou aí mais de 10 mil pessoas, então vem com um curso muito denso, muito responsável, com esse olhar, onde vocês vão ter contato com os dois, quem escolher, né, fazer o curso, estar conosco, eu estarei lá como primeira aluna. Eu gosto demais dessa área, eu adoro investir, eu acho que transformou a minha vida. Quando eu entendi que as pessoas... Porque é engraçado, professor Frank, a gente não sabe. A gente pensa assim, eu pensava, né? Por que eu sou tão diferente? Porque eu convivi no meio... minha avó era diretora de escola, né? Minha referência, muito centrada, muito séria, talvez até mais introvertida e tal. E eu falava, por que eu sou tão diferente, né? Tipo assim, meu falante e tal, perfil diferente. O pessoal chama de temperamento colérico, aquele temperamento que desbrava, que não gosta de nada parado. E eu olhava para o lado e me deparava com situações diferentes, pessoas diferentes. Já passei por esse momento de ser julgada. Nossa, mas ela é muito assim, né? E, ao mesmo tempo, eu olhava para o colega e falava assim, nossa, mas ele é muito parado. E eu não tinha paciência.
E quando eu entendi, falei, gente, que legal, me apaixonei. Eu falei, nossa, é muito interessante. A gente entender que as pessoas são diferentes, existem perfis predominantes. Como que é isso, professor? Eu acho que é a área que mais me encantou quando eu descobri isso. Eu falei, nossa, eu quero entender mais. Apesar de não ser diretamente da enfermagem, mas por trabalhar na gestão empresarial me ajudou muito, me ajudou inclusive com quem estava trabalhando comigo, que às vezes se sentia perdido na área, um perfil às vezes mais introvertido, numa área que exige muito que a pessoa né, se coloque, se posicione, a pessoa em sofrimento ali. Conta um pouquinho para nós, professor, sobre essa questão que eu sei que vocês vão trazer também no curso sobre identificação de perfis. Luana, acho que a gente começa aqui se me perguntando, né, o que era o poder dos quietos, né? Durante o curso, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com uma ferramenta que é chamada de MBTI. O que é o MBTI? É o Myers-Briggs Type Indicators. Quem começa com a proposta, na verdade, ainda não tinha esse nome de MBTI, é Jung. Ele trabalha com essas questões da dualidade humana, muito mais nessa perspectiva do certo, do errado, do bom, do ruim. E ele começa a dizer pra gente que isso, por si só, não é o suficiente para a gente avaliar algumas questões. Perfeito. Ele começa esses estudos, ele trabalha com algumas vertentes. A primeira vertente que ele apresenta nesse processo é como nós adquirimos energia. Depois ele vai para uma outra pergunta. É que como nós executamos as nossas ações. Depois ele vai para um outro processo que ele para e pensa como nós tomamos decisões. Ele para os seus estudos a partir daí, ele não dá sequência nos estudos porque ele morre. E aí, então, na verdade, a Isabel Myers e a Catarina Brits, mãe e filhas, estavam junto dele nesse processo e elas identificam uma quarta categoria, que é como você planeja. Então, o MBTI, na verdade, ele vem com essas 4 grandes facetas. Primeira faceta é como você busca energia. Tem pessoas que são extrovertidas e tem pessoas que são introvertidas. E por que eu trouxe esse livro aqui, da Susan Cain, que chama O Poder dos Quietos? Olha o que acontece, para você que está aí nos vendo do outro lado, né? Por vezes, nós compramos muito mais as ideias das pessoas extrovertidas. E sabendo que existe uma produtividade enorme em quem é quieto, em quem é introvertido. O que acontece por vezes é que o introvertido tem dificuldade de vender o produto dele, tem dificuldade de contar o que ele fez. A gente, nas empresas, quando a gente vai traçando perfis comportamentais, a gente percebe que às vezes aqueles quietos produziram muito, mas não contaram para ninguém que eles produziram bastante. Então fica parecendo que eles são invisíveis nesse processo. Então a primeira faceta que a gente observa no MBTI é como você busca energias. Ou é por introversão ou por extroversão. Quem busca por extroversão, o que ele vai fazer? Ele vai buscar do lado de fora, ele quer fazer, ele quer executar as muitas tarefas dele. E quem busca por introversão, quer a quietude. Quer chegar em casa depois de um dia estressante e ficar quietinho em casa sem fazer nada. Gente, né? Então essa é uma primeira situação. Segunda é como as pessoas elas processam as suas ações. Elas são sensação ou intuição. E aí, Lara, quem é sensação quer executar a tarefa, quer pegar a tarefa, quer pegar e fazer. Então, se eu te der alguma tarefa para você fazer, se alguém for sensação, o que quer fazer? Executar aquela tarefa. E quem é intuição quer pensar naquele processo, para que aquele processo seja feito de forma mais elaborada possível. E inovação. E aí acho que não vem a palavra detalhes. O detalhe tá em quem é sensação. Mas tem uma relação dessa construção do todo. Eu enxergo o todo. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Exatamente isso. E aí quando a gente vai para uma outra ação, que é uma ação que eu gosto demais, que é como você toma decisões. As pessoas tomam decisão de 2 formas. E aí quero usar de novo o cérebro. Ou as pessoas tomam decisão de forma racional, ou as pessoas tomam decisão de forma sentimental, pensando aqui no coração da girafa grande. Quando as pessoas tomam decisões por forma razoável, de razoabilidade, o que elas pensam? Eu vou ler a lei e vou interpretar o que a lei diz. E ele então vai se basear na lei e por vezes ele vira de costa para aquela pessoa. Porque ele quer a execução
da lei, porque a lei tem muito valor para essa pessoa. E já quem é sentimento, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximando cada vez mais. É como se eu estivesse procurando me aproximar da Lara para reconhecer quais necessidades ela tem nesse processo. Olha que tanto que isso é interessante, né? Então, há uma divergência nesse processo. Então, por muitas vezes as pessoas pensam assim, olha, quem está baseado na lei, que é uma relação da razão, é uma pessoa sem coração. E a outra pessoa pode dizer, então você é casquinha de ferida, né? E não tem nada a ver com isso, tem a relação como as pessoas constroem as suas tomadas de decisões. Mas tem como equilibrar isso, professor? Como, tipo assim, dentro de todo esse contexto científico que você traz, como que é balizado o que tá mais certo, o que tá errado? Como que a gente avalia? Interessante sua pergunta, Luana. E aí eu digo que não tem certo, nem errado, nem bonito, nem feio. A primeira coisa é aprender a reconhecer os seus processos, né? O que eu sou e como isso me valida ou como isso me causa algum transtorno, alguma dificuldade. Isso é que é o mais importante, né? Porque tem horas que é muito necessário que a gente seja razoável, racional. E tem muitas horas que eu preciso ser emocional. Perfeito. E eu vou aprender a equilibrar esse processo. Lembrando que não tem certo, nem errado, nem bonito, nem feio. Mas tem um equilíbrio. A grande questão é que, por vezes, é mais importante que a gente se una a pessoas que são diferentes da gente para que haja equilíbrio. Interessante. Por isso que é importante esse processo, né? Casais que são divergentes crescem muito mais, se tornam muito mais maduros, se tornam muito mais complementares, né? Porque as atividades aqui, elas são completamente opostas, completamente complementares. Nossa, eu tô bem. Então, E pra finalizar, né? E aí, pra finalizar, ele vem como as pessoas planejam. E as pessoas planejam, então, por julgamento ou por percepção. Quem planeja por julgamento é alguém que, se eu marcar às 19 horas, às 18h40, ela já tá naquele local, esperando para que os outros cheguem. E quem é por percepção, então vai chegar ali 19h01, 19h02, 19 horas, sem nenhum problema. Eu tô olhando aqui para essa história do meu encontro aqui hoje, né? Eu cheguei aqui, era 19h02, mais ou menos, aproximadamente. E as meninas já estavam aqui antes. Então, muito provavelmente, pode ser que elas sejam julgamento. E eu tô contando que eu sou percepção. Então, olha o tanto que é interessante isso. E a gente vai vendo isso, o quanto as pessoas vão se comportando. Se eu chegar aí na sua casa e abrir a sua gaveta, eu vou perceber. Muito provavelmente, se você é uma pessoa que é julgamento, gosta das coisas mais de exatidão, ou se você é uma pessoa mais flexível, gosta de coisas mais flexíveis, se eu ver uma bancada, sua área de trabalho, então essa relação dessa construção. Então a gente vai caminhando muito com legal. Isso e interpretando esse processo. Nossa, é muito apaixonante essa área, não é? E eu acho que a grande questão, Luana, é a gente conseguir olhar para essas diferenças sem aquele sentimento de que o outro é melhor ou o outro é pior, né? Porque isso parece que faz parte da gente, né? Aquela comparação, nossa, mas olha como que o fulano, olha como que ele é. Então, quando a gente vai desenvolvendo também essa inteligência emocional, a gente vai conseguindo olhar para nós de uma forma totalmente diferente, reconhecendo, né, as nossas características, as nossas habilidades, começando a gostar das nossas características, porque uma vez eu estava atendendo uma cliente e ela falou assim para mim, não, mas o meu marido é muito melhor, as habilidades dele são muito melhores do que as minhas. Tadinha, então, olha gente. só, porque ele se comunicava bem, porque ele... Mas e as dela? Na verdade, ela nem conhecia as dela. Então, claro que as dele seriam melhores, porque as dele já estavam mais claras para ela, né? Então, por isso, esse processo de autoconhecimento, ele é riquíssimo, ele é transformador, ele realmente transforma a nossa vida. A gente começar a gostar da nossa história, por exemplo, Lana, isso é tão importante para a forma que a gente se posiciona. Muito básico, parece, né? E muitas vezes, quantas pessoas não gostam da sua história porque o nosso olhar tá bem naquilo de ruim que a gente viveu, né? E quem que não vive as coisas difíceis e ruins e tem as suas dores, as suas histórias difíceis? Mas quando eu começo a reconhecer aquilo, as minhas forças, aquilo que eu consegui superar, que eu consegui passar, conquistar, como eu tô melhor do que ontem, né? Como isso é transformador? Então, acho que a grande questão é a gente conseguir mudar o nosso olhar para o outro, mas primeiro para nós. Entendi. Mas passa também por quando você traz todo esse contexto,
passa também, além de identificar, de me conhecer, entender também o contexto que eu vivo e saber se aquele local é o meu local de potência. O que vocês acham? Por exemplo, quando eu trago a questão da liderança, do trabalho, do meu posicionamento lá no trabalho, às vezes eu estou atuando em uma área que eu estou achando muito difícil, ou que eu, às vezes, quero até trocar de profissão porque eu estou achando que é difícil demais. Pode ser que eu esteja, às vezes, numa área que é totalmente oposta ao meu perfil, à minha área de potência. Eu vou só Às vezes eu não me começar- conheço e não sei o que é isso, às vezes não diretamente é a profissão que eu escolhi, por exemplo. Por isso que eu acredito que é importante a gente ir vivendo esses processos, conhecer o nosso temperamento, vai ajudar a gente a se olhar de outra forma, o nosso perfil comportamental. Por isso esses processos, né? Se conhecer, porque quando a gente encontra de verdade o nosso lugar, Luana, a gente tem certeza que é aquilo. Uhum. Eu falo Então- porque, assim, quando a gente entende, fala sobre perfil, é muito bonito ouvir vocês falando. Uhum. Mas às vezes é pouco, talvez eu seja mais racional, viu, professor? Uhum. É talvez pouco palpável, no sentido de entender tudo isso. Que quando eu falo assim, qual que é o meu perfil? Como é que eu planejo? Como é que eu raciocino? No final de tudo, a pessoa vai conseguir entender? Olha, eu tenho um raciocínio mais lógico, então tais coisas para mim são importantes. Tal área para mim é legal, é bacana, por exemplo, no trabalho. Ou eu me relaciono com a outra pessoa, eu tenho essa dificuldade porque esse é o meu perfil, por exemplo. Sim, a gente vai se entendendo, a gente vai entendendo. Quanto mais você estuda, passa por esses processos, tem até um teste também dos sabotadores, que a gente faz, a gente se sabota muito, então são 9, se não me engano, sabotadores, e a gente começa a entender aquilo, então você vai se conhecendo e vendo o seu lugar. Bom, isso aqui, eu sou, por exemplo, fleumática, melancólico. Predominante fleumático. Então, eu sei que o perfil comportamental também ajuda muito nessa parte do trabalho. Aqui eu não vou me dar bem, aqui realmente... E muitas vezes você já está numa posição que é a sua, mais favorável, mas às vezes você não está. Então, passando por esses processos, você vai conseguir entendendo, sim, muito melhor. Eu acredito que você vai conseguindo se encaixar, sim, no seu lugar. Como é o meu, né? Onde sim, que eu onde que eu me encaixo. Entendi. Se você quiser complementar. Eu acredito, a Lara trouxe uma relação, né? Trazendo o exemplo de um casal onde a mulher não conseguia reconhecer as suas habilidades, né? Então, quando a gente vai olhando para esse perfil comportamental, a primeira coisa é reconhecer quais habilidades nós temos, né? Quando eu me comparo, né? É difícil essa construção da minha identidade na comparação. Quando eu me comparo, sempre existirá alguém mais belo que eu, alguém mais rico que eu, alguém mais inteligente que eu. Esse processo, a primeira coisa que a gente fala sobre o autoconhecimento é dizer assim, onde eu estou e onde eu quero chegar. A partir de mim mesmo. Então, assim, essa é a primeira construção que a gente vai trabalhar nessa relação dessa identidade desse curso, né? Onde eu estou. Uma outra situação que você traz pra gente, Luana, é dizendo assim, por vezes, parece que é difícil para que eu reconheça isso. Eu tô me lembrando de alguns dos treinamentos onde as pessoas respondem os seus testes e ela fala, mas eu não me identifico assim. Mas todos os seus pares estão em volta, de fato, dizendo, é que você é assim. É que talvez essa identidade no espelho, quando a gente vai olhando para algumas coisas que talvez a gente... repara, depara e constrói uma identidade talvez que a gente não consiga ainda reconhecer aquilo dentro de nós, introjetar aquilo e partir da perspectiva da introspecção, que é repensar sobre esse processo, é que nos causa estranheza, né? Quando as pessoas falam assim pra mim, mas eu não me reconheço assim, falam, mas você mesmo pontuou que você né? Ninguém te colocou aí desse lado, né? Com essa questão desses rótulos. É evidente que existe gente que tá numa linha muito tênue. Então, essa relação dessa construção, ela é importante. Então, eu falei sobre perfis, né? Introversão e extroversão. Tem gente que tá lá 50-50. Então tem relação. Eu me comporto muito bem com relação às relações que eu vou construindo com o outro, mas me comporto também muito bem quando eu quero ficar comigo mesmo. Então essa relação que ela é importante. Geralmente nós não somos assim. Nós somos tendenciosos a estar de um lado
dessas posturas, ou da introversão, da extroversão, ou da sensação, ou da intuição, ou do pensamento, ou do sentimento, ou desse sentido do planejamento, ou do julgamento. Nesse cenário, é importante olhar e dizer assim, olha, como que eu vou me reconhecendo nesse processo? E aí, quando você tá dizendo assim, olha, você afirma, por que eu sou assim? Porque eu penso que eu sou mais razão. Olha que interessante. Você mesmo tá dizendo que você é razão e por isso que você está pensando assim. E por vezes, quando alguém é sentimento, ela consegue entender, nossa, que interessante, Lara, você pensar assim. Então, quando alguém é razão, alguém vai dizendo já de fato, eu sou razão porque eu penso assim. Olha que interessante, né? E aí você vai contando. Obviamente, reconhecer isso talvez cause espanto, causa assombro, causa medo dessa dificuldade da identidade, porque por muitas vezes as pessoas são rotuladas que quem é razão, ela é uma pessoa sem coração, e eu não quero ser sem coração perante a sociedade, eu não quero ser sem coração perante os meus pares, e na verdade essas pessoas elas têm coração, é que elas pensam de forma razoável, razoabilidade é uma coisa que marca elas, mas elas têm amor, elas têm afeto, elas têm carinho, é que elas tomam decisão de forma racional. Mas isso não quer dizer que as pessoas não amam, isso não quer dizer que as pessoas não gostam. E aí, voltando à pergunta de novo, depois que a gente se identifica, igual você trouxe aí várias questões legais, depois que eu me identifico, eu consigo usar isso ao meu favor? No trabalho, na vida social, no sentido assim, olha, essa área talvez eu me dê bem. E eu quero trazer uma outra referência, né? Que é do Stephen Covey, que é relacionada à questão do poder do hábito, dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, e do Charles Duhigg, que é a relação à questão do hábito, né? E isso precisa ser um hábito, né? Então, se eu percebo que eu sou alguém extrovertido, e aí eu me identifico como extrovertido, eu reconheço que eu sou, e aí quando a Lara, a gente vai começar uma conversa, eu digo assim, olha, é importante que eu reconheça, se eu sou extrovertido, eu costumo falar primeiro do que as pessoas. E se vocês forem retomar essa conversa um pouquinho para trás, eu deixo que a Lara fale primeiro, porque eu reconheço isso. Quando eu penso nessa minha dificuldade no planejamento, nesse sentido do horário, da chegada, eu vou me organizando, eu vou buscando ser mais organizado nos meus processos de trabalho. Então, uma busca por hábitos, hábitos saudáveis. Lembra que a gente falou que o cérebro é o quê? É um órgão que precisa de 3 coisas. Atividade física, alimentação saudável, mas precisa de comando. Então eu preciso dizer pra mim, Frank, precisa ser mais organizado, precisa ser pontual, porque isso é importante pra essas relações com as outras pessoas. E assim que eu vou construindo a minha identidade, eu vou dizendo que, por vezes, se eu sou mais falante, eu preciso reconhecer que eu também preciso deixar que o outro se expresse. E essa relação dessa construção precisa ser coletiva. Legal. Porque eu vou melhorando a minha relação com a sociedade. É isso. E até porque, Luana, todos os perfis e os temperamentos, eles têm os pontos fortes e os pontos a trabalhar. Então, todos eles. Então, nada é bom ou ruim, feio ou bonito, como o professor falou. Então, todos eles têm pontos positivos, mas tem onde eu preciso melhorar. Então, entra de novo naquela questão que a vida é um exercício. A gente precisa exercitar o tempo todo, porque senão a gente para no meio do caminho, né? Com para certeza. no meio do processo. Eu, quando fiz uma desses aprofundamentos, dessas formações, uma das coisas que a gente percebeu foi essa questão. Olha, o que eu tenho de naturalmente, o que é uma característica minha? Né? Então, não adianta eu ser uma pessoa muito, muito introvertida, que gosta mais do silêncio, eu vou querer trabalhar com comunicação, eu vou sair lá, até acho que pode acontecer, né? Pode ser trabalhado pelo que vocês estão dizendo. Mas tem uma área que você tem uma potência natural, né? De repente, você investir nela, você vai ter mais... Eu acredito em algumas características que são natas, mas eu acredito muito no treino. Muito. Eu era uma pessoa que até 30 e tantos anos, eu era uma pessoa... Eu ouvi a minha vida inteira que eu era tímida. Minha mãe falava, a Larinha é muito tímida, muito tímida, muito tímida. Então, a minha vida toda eu fui assim. Então, depois de quase 40 anos, eu comecei a treinar. Porque eu descobri que, na verdade... Eu poderia treinar essa habilidade de comunicação. Interessante. Porque eu descobri que eu queria estar em lugares que exigia de mim
esse treino. Então, quer dizer, será que eu era tímida mesmo? Eu era tímida. Mas será que isso pode ser trabalhado, que isso pode ser mudado, treinado? Será que eu vou conseguir? E eu tinha um desejo de estar nesses lugares. Sim, então eu acredito em alguma coisa nata, mas eu acredito muito no treino. Perfeito. Em se desenvolver. Eu acho que o Joel já tá falando muito sobre isso também, né? Que, tipo, não adianta você ter o talento se você não tiver disciplina. Se você não treinar. Se você não tem mais força do Exatamente. Bacana demais, Lara, essa fala sua. Uma das perguntas que eu quero fazer pra vocês. Como que uma pessoa se percebe em desequilíbrio emocional? Como que ela consegue identificar que ela tá ali, que ela precisa de um acompanhamento de um profissional, que ela precisa investir em um processo de autoconhecimento, que ela tá passando do ponto? Quero trazer, acho que uma referência, na verdade duas, né? Uma referência que é do Richard Williams, que precisa saber se estou indo bem. Uma das primeiras coisas que eu acho que a gente precisa aprender a ouvir dos outros é pedir feedbacks para as pessoas, né? As pessoas estão pedindo isso, estão clamando por isso, né? Eu preciso saber como eu estou me comportando. Então, acho que uma ideia é entender para as pessoas assim, dizer assim, ó, fale comigo como eu estou indo. Né? Conte pra mim. Então, conte pra mim na minha casa como é que eu tô indo. Conte pra mim no meu trabalho como é que eu tô indo. Conte pra mim na sociedade como eu tô indo. E essa relação dessa arte de dar feedbacks, né? Que é devolver pra pessoa essa relação desse contexto. Então, acho que isso é muito importante, né? Por vezes as pessoas não conseguem reconhecer aquele momento. Tá? É importante a gente... Existem transtornos mentais, né? Que são importantes, trabalhados aí de diversas formas com a psicologia, com a psiquiatria. Mas uma delas é, de fato, Luana, peça feedbacks para as pessoas. Deixe feedbacks com as pessoas. Então isso é essencial, que a gente ouça isso dos nossos colegas, ouça dos nossos pares, ouça isso com o coração aberto. Ouça isso, né? E saiba ouvir, e ouça, porque às vezes a gente até pede, a pessoa vem dar e a gente, opa, não. A gente causa uma estranheza na gente, né? Então essa inquietude da gente. E acho que o exemplo que a Lara traz, né, dizendo que ela ouvia da mãe dela dizer, Larinha, você é tímida. Eu quero dizer que pra mim, eu também já ouvi o contrário. Dizia, Frank, você é muito pra frente. E aí, então, eu tenho aprendido dos tempos pra cá a trabalhar com atenção plena, com mindfulness. Então, foi uma coisa que me deixou mais tranquilo, mais quieto, mais concentrado, né? No sentido de calmaria, no sentido de me entender quando o mundo tá tão caótico do lado de fora, mas eu consigo me perceber quietude do lado de dentro também. Então, uns exercícios que eu tenho feito diários, tem exercícios simples, né? E acho que a Luana vai deixar os nossos contatos aí para vocês estiverem nos ouvindo, para que a gente possa partilhar. Tem exercícios e atividades diárias que são feitos de 3 a 5 minutos. É assim, a gente tá no trânsito e a gente consegue sentir o ar, soltar o ar pelo nariz, né? Então, acho que a gente pode fazer esses exercícios. Esses exercícios são reais pra gente. Então. É exercício. E é um dos exercícios que se chama 3-2-1. O que é o 3-2-1? Eu vou pro lado de fora, eu percebo que barulhos eu tenho no mundo externo, eu percebo que vozes estão chegando no meu ouvido e depois percebo no 1 o que tá movimentando aqui dentro de mim. Então eu chamo isso de 3-2-1. Eu vou lá pra fora, tô entendendo que barulho que tá lá do lado de fora, percebo que barulho que tá chegando aqui bem pertinho do meu ouvido e percebo que quietudes que estão aqui dentro de mim. E olha, só de falar isso, a gente vai trazendo uma quietude para esse processo. Esse sentido da respiração, de entender que o padrão respiratório. Quem fala sobre isso pra gente tem o professor Marcelo Damasio, da Unifesp, que tem pesquisado sobre atenção plena. Ele tem sido o maior pesquisador brasileiro de atenção plena ou de mindfulness, né? Depois, obviamente, de Jon Kabat-Zinn, que ficou uma referência mundial sobre atenção plena. Então, Jon Kabat-Zinn é a maior referência que a gente tem no mundo em relação à atenção plena, e o grande pesquisador da América Latina é o professor Marcelo Damasio, que tem caminhado com isso no doutorado em saúde pública. Então ele está por lá, ele tem estudado isso de forma eficaz em várias potencialidades, tem várias referências que ele tem trabalhado com isso. Ele tem trabalhado com outro professor da Universidade de Saragoça, na Espanha, e tem trabalhado com essa relação dos profissionais de saúde, com relação a essa questão dessa perspectiva. Então a gente tem percebido melhora de pacientes com acompanhamento oncológico, de professores na sala de aula que aprenderam a fazer prática de mindfulness e se sentiram mais equilibrados,
né? Mais comprometidos, mais atentos, porque a gente está sempre no piloto automático, né? E são ambientes muito desafiadores, né? Sala de aula, quem trabalha com a saúde, O tempo são todo. ambientes muito... Lidando com o limiar, o pico das emoções, né? E as duas profissões mais interessantes no mundo, né? É o professor e o enfermeiro, né? Então, você imagina para quem é enfermeiro e professor também, simultaneamente, tem essa relação dessa Dupla. construção. Então, eu quero dizer assim, as práticas de atenção plena têm sido algo que tem construído uma nova identidade num mundo tão turbulento, nos deixando mais quietos e concentrados e poder de concentração. Né? Eu ouço experiências dos meus colegas que eu tenho partilhado isso aqui, que tem de assim, eu tenho dormido melhor depois que eu comecei a praticar práticas de atenção plena, eu tenho convivido melhor com os meus parentes, com os meus pares, então tem sido um processo essencial para as nossas práticas diárias, para o nosso cotidiano da nossa vida. E acho que eu quero dizer que vocês vão aprender isso, Lara, conosco lá no nosso curso. Perfeito. Que é que a gente possa ter a oportunidade de partilhar isso com vocês. Sensacional, gente. Olha a densidade de conteúdo, olha a quantidade de livros que tem aqui, né? E a densidade de conteúdo que eles trazem. Então, eu tô ansiosa, já quero fazer. Eu tenho certeza, Luana, porque tem prática, né? Não é muita isso? muita prática, porque a gente ouve muita coisa, mas a gente aprende de várias formas, né? E uma das formas que a gente aprende é exercitando, é escrevendo, é ensinando, né? Acho que é a que a gente mais aprende é ensinando, né? É verdade. Então, Luana, eu acredito que os exercícios, eles ajudam a gente a fixar muito. Eu trabalho muito em mentoria, em atendimento terapêutico também. Exercícios, todos os dias tem exercícios, depende da resposta da outra pessoa, porque não adianta também você passar aquele tanto de exercício se a pessoa não conseguir administrar. Mas é uma forma... E outra, o exercício, ele te ajuda a trazer aquilo para o seu dia a dia, para a sua realidade. Isso aí que ele está falando, você vai criando um hábito, não é isso? Às vezes a gente se lembra, nossa, você tá ali com a mente meio assim, você fala, nossa, deixa eu fazer aqui meu exercício. Deixa eu respirar. É como o exercício de respiração, como o exercício da gratidão. O exercício da gratidão também é muito simples, mas não é uma gratidão essa que tá tão viralizada aí, gratidão, não, é uma gratidão como estilo de vida, é um exercício que eu faço já tem uns 10 anos, Luana, e que realmente muda o nosso ambiente interno, porque às vezes a gente tá nessa loucura, nessa situação, e às vezes a gente tá tão insatisfeito com alguma coisa, ou com o dia não tá legal, a gente tá naquele ambiente de insatisfação, às vezes a gente tende a murmurar, e aí você traz à sua memória um motivo ali naquele dia que você pode ser grato, qualquer um, e tem coisas simples, mas tem coisas maiores que passam desapercebido na nossa vida, porque a gente não tem o hábito de agradecer. Então, por exemplo, hoje, vamos fazer um exercício aqui, poderia passar desapercebido para mim, mas olha só, se você respira, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui nesse podcast com a Luana, com o professor Frank. Olha que oportunidade incrível. Perfeito. E trazer isso mesmo à sua consciência, sabe? Aqui e aqui, isso muda o nosso ambiente, tem um efeito muito positivo para a gente. Sensacional, nossa Lara, vida. Muito legal. Olha o quanto a gente já exercício encaminhou, simples, né? Olha mas quantas poderoso. pessoas a gente consegue... Na hora que você começa a pensar, já vem zilhões de coisas para agradecer, realmente. É verdade. E aí, falando de emoções, né? Eu vi que você trouxe um livro de... Ai, Jesus. Comunicação não violenta. Como que eu identifico as emoções e gerencio? Como é que eu... falando aí da comunicação não violenta, como é que eu posso trazer isso para o meu dia a dia de uma maneira prática? Luana, a comunicação não violenta, ela está baseada num processo de construção com 4 pilares, né? Que pilares são esses que o Marshall Rosenberg traz pra gente, né? Um primeiro pilar é a observação. É aprender a suspender o nosso julgamento, né? Por vezes a gente chega em casa e a gente pode dizer assim, nossa, que quarto desorganizado, né? Então, quando eu chego lá no quarto e eu olho pro quarto, eu olho assim, falo, ó, o sapato tá em cima da cama, que é uma observação, né? Então, a roupa tá jogada na bancada. Então, eu aprendo a descrever o fato.
Então, o primeiro aspecto da comunicação não violenta é essa característica da observação, ao invés de eu atribuir aquela qualificação para o quarto desorganizado. Então, acho que é um primeiro... E para a pessoa também, né? Por exemplo, você deixou o quarto desorganizado. Então, eu tô só observando, eu não tô colocando a pessoa ali, é isso? E eu acho que tem uma fala, Lara, que é importante para dizer assim, é aquela situação pontual. Eu posso dizer assim, não que a pessoa tenha deixado o quarto desorganizado, né? Eu tô vendo que a roupa está fora do guarda-roupa. É o fato observável. Então, acho que isso é importante. Primeiro passo é isso. Segunda situação, o que eu senti com isso? Eu senti raiva com aquele processo. Quando eu chego no quarto e vejo a roupa jogada no chão, eu fico irritado. Então, eu comecei pensando na observação, o que eu de fato vi. Segundo, o que eu senti, tá? E aí, nesse sentimento, eu posso dizer o que o outro tá sentindo também. Essa hora eu posso olhar pra mim, mas posso olhar pro outro também. Depois, um terceiro movimento que é qual necessidade que eu tenho? Então, uma necessidade que eu tenho é de organização. Então, se a gente estiver trabalhando com o exemplo do quarto, onde a roupa tá na bancada, e aí eu não quero chamar de quarto desorganizado, né? Porque senão parece... Já chamou pra briga. Um julgamento, né? E então eu tô dizendo que primeiro fato observável, o que é? A roupa está fora do guarda-roupa. Segundo, eu fiquei irritado. Terceiro, qual é a minha necessidade? Eu tenho necessidade de organização. E o quarto movimento, o que é? O pedido. Olha, Luana, da próxima vez, é possível que você coloque a roupa ou no guarda-roupa ou no cesto de roupa suja? E a gente vai pro pedido. Então, ele faz este movimento, a comunicação não violenta. É lógico que é um exercício, né? Eu citei um pouco mais cedo para vocês, no começo da nossa fala, o quanto quando o Marshall atendia pessoas que estavam em situação privada de liberdade, e das pessoas que ele estavam atendendo, enquanto psicólogo clínico, ele dizia assim, se você tivesse chegado antes, eu não teria feito isso. Mas tem uma outra situação que me marca muito, que é a presença na hora das nossas conversas. Por vezes, nós estamos com as pessoas para poderem muito mais responder do que de fato ouvir. Em uma certa ocasião, o Marshall conta, inclusive nesse livro aqui, das histórias dele, que ele está atendendo uma moça. E essa moça não queria falar. E o atendimento terapêutico clínico dura aproximadamente 50 minutos. Então ele chega e fala, olha, eu vim aqui para atender você porque as pessoas estão me dizendo que você não quer conversar. E ele para diante dela e ele fica 50 minutos em silêncio ao lado dela. E ele olha, Lara, para essa pessoa que ele está atendendo e diz assim, eu percebo que hoje você não quer dizer nada, mas semana que vem nós voltamos. Olha só. Então, acho que esse exercício, deixar a pessoa no tempo dela, acho que isso é essencial. Então, quando a gente está falando de inteligência emocional, é reconhecer a gente nesse processo de autoconhecimento, mas também reconhecer que do outro, porque tem espaço diferente em outras pessoas, em outros lugares, com outras perspectivas. Eu acho que isso é muito importante. Então, você vai ter uma oportunidade, nesse dia, nesse evento, de perceber isso. Então, conversar, inclusive, sobre comunicação não violenta é uma coisa que é essencial. Tem vários treinamentos de comunicação não violentas aí na internet, gente que produz bastante coisa. Recentemente, a Universidade Federal de Uberlândia ofertou um curso, isso está aberto para a comunidade, para que vocês possam assistir. Tem algumas gravações falando sobre essa temática, que eu acho que é muito interessante. Essa temática me fez um movimento intenso na minha própria história de vida. Como eu me comporto com os meus pares no meu local de trabalho, como eu me comporto com a minha família, como eu me comporto com as pessoas no lugar onde eu vivo, na sociedade onde eu estou inserido, né, na Igreja Assembleia de Deus. Então, como são essas questões? Então, acho que isso é muito importante que a gente poder pensar nesse processo. Sensacional. Demais. Professor e Lara, eu lembro, não tem como, né? Quem trabalha aí na gestão empresarial, a gente lembra o tempo todo da liderança, dos nossos líderes, das pessoas que chefiam as áreas, da gente mesmo. E eu acho que o desafio aí é não só aprender racionalmente, né, as etapas, mas talvez o sentimento, a forma de se posicionar também, o jeito que eu falo, a forma de viver, de vivenciar isso que você explicou. É apaixonante, né, gente? A gente começa a falar dessa área, é muito incrível, é necessário, eu acho, o quanto a gente tem se perdido uns dos outros, né? Quando você fala, isso vem imediatamente
Quantas relações a gente já perdeu por, às vezes, não saber gerenciar uma emoção, né, Lara? E, Luana, olha onde nós estamos com o advento da inteligência artificial. Olha onde nós estamos, o que nós estamos vivendo com a inteligência artificial. E nunca se falou tanto nas competências comportamentais e emocionais. As empresas hoje, nem vamos falar da NR1, né, que agora é uma obrigação das empresas, olhar pela saúde mental, pela saúde emocional, mas nem vou tocar nesse ponto, mas sim nas competências mesmo, como hoje as empresas já têm olhado para contratar sobre essas soft skills, né, que são as competências comportamentais. Então, a gente vê que a gente avança tanto aí na tecnologia, mas é uma necessidade, é uma demanda gritante, porque a gente vê as relações nos trabalhos, a relação no trabalho, como que a gente não olha para as emoções, como que a gente não olha para as pessoas, porque falar de pessoas é falar de comportamento, é falar de emoções, né? É da nossa mente. Então, como as pessoas têm adoecido, né, nessa questão de depressão, estresse, burnout, então a gente não tem como não olhar por isso. E eu acredito que a inteligência emocional, ela é realmente apaixonante, porque transforma realidades, transforma relacionamentos, né, transformam resultados, porque trabalha, não é tão simples da gente às vezes entender, mas quando a gente começa a vivenciar esse universo, a gente começa a ver tanta transformação nas pessoas. Deveria ser até sugestão de conteúdo para a universidade, porque a gente aprende tanta coisa estudando lá, fazendo bacharelado, tanta coisa desde assim, criança, prática. Né? Eu, por exemplo, a escola do meu filho, nos Estados Unidos eles já têm, né? Não sei se depois você puder falar melhor. Eles já têm disciplinas de inteligência emocional. Na escola do meu filho, eles tiveram um programa de inteligência emocional, já ele era pequenininho, até do Augusto Cury. Então, mas assim, é um pedacinho, né, das escolas que aderem a isso, porque eu acredito que se colocasse isso desde pequenininho, é a melhor forma de você ter melhores resultados, né, desde pequenininho. Mas claro, se a gente não teve esse acesso, a hora que a gente tiver, no momento que a gente tiver. Porque eu percebo válido. que hoje a gente parece que convive menos. Antigamente a gente ia na casa do vizinho, tá ali do lado, né? Como diz, a cerca era menor. Hoje tá todo mundo, cada um do seu apartamento, distante. O convívio social, a minha impressão é que diminuiu. E né? até As pessoas têm pelo... menos filhos, a gente tá mais conectado e se relaciona menos, convive menos, tá menos tolerante. Qualquer coisinha que acontece vira pauta para um show, enfim. Talvez por essa falta, né, de vivenciar as emoções, de entender que a gente erra, a gente acerta, que a gente tá em construção o tempo inteiro. Talvez não tenha uma receita também, né? É construir o tempo todo, eu imagino. Sim, mas tem ferramentas que nos ajudam. Isso, né? Que é isso que a gente tá falando. Não tem realmente uma receita, porque somos seres humanos diferentes, com temperamentos, com perfis, mas existem ferramentas que nos ajudam. Essa, por exemplo, da atenção plena, é uma ferramenta incrível, e tem várias que nos ajudam. Eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla. É um tema muito válido, muito importante. A gente não adianta formar só o intelecto e não formar comportamento. Né, gente? Não, porque os nossos resultados não vão ser aqueles que a gente deseja. Até porque hoje já tem estudos, né, que comprovam que o QE, ele é mais importante do que o QI nos seus resultados. Nos resultados que você tem na vida. Vamos para uma pergunta aí, então, interessante. Como que a gente transforma o comportamento em resultado? Acho que estudando. Primeira situação é estudando, conhecendo as ferramentas, conhecendo e depois colocando em prática. Como é que a gente coloca em prática? Executando e pedindo às pessoas feedbacks do que vocês já vivenciaram, né? E aí, quando eu começo a pensar em alguma proposta para poder dizer quantas pessoas aprenderam aquilo, né? Que quando as pessoas recebem feedbacks, elas vão aprendendo a dar feedbacks para os outros. É evidente que a gente está muito acostumado, Luana e Lara, a ter feedbacks que a gente chama de feedbacks só de correção. Quando eu aprendo a dar feedbacks que são feedbacks de coisas positivas, e aí é que vai um feedback para você,
Luana, um feedback de uma coisa positiva. Eu tenho percebido que você tem inovado. E quando você traz essa inovação para o serviço de saúde, a enfermagem cresce, o sistema de saúde cresce e nós avançamos. Então, parabéns. Obrigada. Quando eu vou desenvolvendo um feedback para alguém, eu preciso dizer o que a pessoa fez e como eu me senti. Então, ser convidado para estar aqui nesta noite me traz alegria, me traz entusiasmo, que me traz emocionada. satisfação, me traz gratidão. E eu posso dizer que, assistindo alguns outros podcasts, Emocionou de eu verdade. vi uma relação que foi super interessante, né? Você contando a sua história de vida, contando a história do seu pai enquanto militar, né? Dessa construção que você tinha para isso. Então, eu quero dizer que isso é importantíssimo. Então, construir feedbacks precisa ser assim. Você que tá aí do outro lado nos ouvindo, precisa aprender a construir feedbacks, né? Gente, me A emocionou de receber verdade. feedbacks e a dar feedbacks. Isso é essencial. Então, quando eu vejo que essa postura sua, ela é essencial nesse nosso processo, nessa construção. E olha, tão interessante, né? Agora há pouco, ela disse que era alguém que razoável, que não tinha emoção. Então, eu acabei de dizer que mesmo os razoáveis, eles têm emoção, né? Então, isso é importante dizer, que vocês Bacana. conseguiram prender isso. Compreender esse contexto. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, estudar. Isso é essencial. Então, eu vejo que você estuda. Isso é Perfeito. importantíssimo, né? Não dá pra gente sair daqui do nada. Mas segunda coisa, colocar isso em prática. Então, o que eu tô dizendo, assim, como é que eu coloco a comunicação não violenta em prática? É olhando para aquilo. Olha, o que é o fato observável? Então, esse é o exercício. Se eu me percebo muito mais extrovertido, qual que é o primeiro comportamento que eu preciso ter? É dizendo, eu vou dar oportunidade para que o outro fale primeiro que eu. Se eu percebo que eu tenho comportamentos que eu sou mais flexível no sentido tendencioso da questão do horário, né? Então, se alguém marcou comigo às 19 horas e eu entendo que as 19 são às 19h05, 19h06, mas que entendo que tem gente que pode ser do outro lado que não seja assim. Então, eu entendo que eu vou me antecipar agora para esse processo, né? Então, a gente vai crescendo um pouquinho a cada dia. Então, parabéns pelo canal, parabéns pela desenvoltura desse processo. Tá aí próximo, né, dos 50º, né, episódio, acho que traz uma marca para você histórica. Então, parabéns por estar desenvolvendo algumas atividades que são importantes, né? Então, a gente está aguardando você no nosso treinamento, transformando comportamentos em resultados, e você vai aprender muito mais sobre isso. Nós estaremos, a Lara e eu estaremos lá presentes, conversando com você e apresentando o que a gente já sabe e partilhando os nossos conhecimentos, né? Sensacional. Muito bom. Lara, deixa um recado também para o pessoal do que as pessoas vão encontrar no curso. Primeiramente, eu vou te agradecer, né? Antes de eu trazer outra pergunta, quero agradecer o feedback. Muito obrigada. Vindo de você me emociona de verdade, sem demagogia. Tem pessoas que são referências pra gente. Eu posso falar da Cristina, da Sueli, da Clédia, não sei se você conheceu a professora Clédia, professora Fabiola, professor Conrado, Cristina, pessoas que fizeram parte da minha formação, que são para mim pessoas de referência. Receber um elogio desse é impagável. Muito feliz, muito obrigada, professor. Lara, deixa também um recadinho de curiosidade aí, uma vontade para que as pessoas estejam conosco, porque eu vou estar lá como, apesar de ser professora também, né, nesse curso eu estarei como aluna aprendendo. Eu acho que nunca é demais a gente sentar ali na cadeirinha de aluno e se conhecer, aprender, estar aberto ao novo, né? Deixa um recado para o pessoal do que eles vão encontrar lá de prática com você também. Então, Luana, eu acredito que vai ser uma oportunidade muito rica. Eu acredito que cada pessoa ela está num processo, num momento da vida, né? Pode ser que para algumas vai ter muitas novidades, para outras elas já estejam nesse caminhar, mas como você falou, eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade de muito crescimento, de desenvolvimento, de olhar para si, de olhar para o outro também com um novo olhar, com um olhar diferente. E eu tenho certeza que vai trazer resultados, né, na vida, na carreira, nos negócios, dentro do processo de cada um, dentro do objetivo de cada um. Então, estar lá com a gente, aproveitar, viver tudo isso. Para fechar, vocês podem contar o que a inteligência emocional mudou na vida de vocês? Você falou um pouco, né? Mas eu queria ouvir talvez um pouco mais profundo. Depois que vocês passaram por esse processo, o que mudou? Nossa, Luana,
para mim mudou, mudou muita coisa, porque eu comecei esse processo de desenvolvimento, eu queria resultados diferentes na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, foi uma inquietação mesmo que me levou a isso. Eu comecei a ler livros, eu comecei a ouvir vídeos, eu comecei a estudar, fiz, né, alguns cursos, fiz formação. Eu queria ajudar casais, mas para você ajudar casais, pessoas, você precisa estar num momento diferente da sua vida, senão você não consegue ajudar as pessoas, né? Você não consegue, como que as pessoas vão ter transformação se você não vê transformação em você? Isso nem traz para a gente mesmo uma credibilidade, né? Então, a gente precisa viver esse processo. Mudou o relacionamento primeiro comigo mesmo, principalmente comigo mesmo em relação à autoconfiança, à autoestima, a começar a me colocar em lugares que antes eu não estaria. Eu tive uma cliente de mentoria que eu convidei ela para um projeto porque ela era uma consultora de imagem, ela é uma consultora de imagem. E a gente começou a fazer a mentoria e eu falei, nossa, vamos participar eu quero que você esteja comigo ali, porque pra você falar do seu trabalho, né? As mulheres gostam tanto disso, né? De falar da imagem. E aí ela falou, Lara, se você tivesse me convidado, é a mesma coisa que eu tô falando de mim, se você tivesse me convidado isso há 1 ano atrás, nunca que eu aceitaria. Então, Luana, até pra gente se posicionar de uma forma, por quê? Por acreditar em nós, por acreditar que a gente é capaz, que a gente pode, e claro, sempre querendo melhorar, né? Eu falo que é muito importante a gente se amar, mas sempre querendo estar melhor do que a nossa versão de antigamente, porque eu acredito muito no nosso desenvolvimento. Então, mudou primeiro, bruscamente o meu relacionamento comigo, me olhar de outra forma, acreditar mais em mim e assim assumir trabalhos que eu nunca assumiria, né? Fazer eventos que eu nunca faria, estar em lugares de fala, porque como eu te falei, essa dificuldade de falar foi totalmente... Porque a inteligência emocional, ela te ajuda na sua comunicação, né? Você tem uma comunicação mais objetiva, mas um ponto muito importante que a inteligência emocional, ela nos ajuda é na nossa comunicação, na gestão de conflitos, né? Então, muita gente das empresas fala, eu quero que você venha aqui e faça um trabalho de comunicação. Gente, está totalmente relacionado à inteligência emocional. Perfeito. E depois nos meus relacionamentos. Eu acredito que de uma forma geral, com os meus filhos, com o meu marido, com as pessoas de uma forma geral. Sensacional. E você, professor? Acho que eu trago 3 vertentes. Uma primeira vertente é pessoal, uma segunda vertente é profissional e uma terceira vertente é uma vertente familiar. Na relação pessoal, eu tive mais aprovação de mim mesmo, menos reprovação dos meus comportamentos e comecei a olhar para mim com mais gentileza, com mais afeto, com mais carinho, entendendo que eu erro, que eu acerto, que eu faço coisas que devem ser aplaudidas e faço coisas que por vezes não devem ser aplaudidas. Então eu comecei a reconhecer isso em mim mesmo e comecei a identificar, puxa, eu sou essa pessoa, né? Que acerta e que erra, e que faz bonito e que faz feio, e que não tem bom nem ruim, tem o que eu fiz e que a gente precisa consertar isso quando precisa ser consertado. Segundo, a relação com a minha própria família, né? Eu fui pra comunicação não violenta, eu digo pra melhorar o meu relacionamento, sobretudo com o meu filho, com o Davi, que é o meu filho primogênito. Então eu digo que eu comecei a melhorar e muito essa minha relação, dessa construção, dessa identidade com ele. Então essa identidade de busca, de entender como é ter um filho adolescente, e eu disse pra ele recentemente que eu não sei ser pai de um filho adolescente. Ele falou, e eu também não sei ser adolescente, pai. E aí essa relação dessa construção. Então, e aí depois tem uma relação muito profissional também. Entender que os meus colegas estão do meu lado pra me apoiar, né? Que eles pensam diferente de mim. E não é pelo fato de eles pensarem diferente de mim que eles são meus inimigos. Eles apenas pensam diferente de mim e a gente precisa chegar no melhor conceito. E acho que então isso foi me ajudando a melhorar. Incrível. Comigo, com a minha família e com as pessoas que me cercam, sobretudo no meu local de trabalho.
Nossa, isso. inspirador. Demais, demais. Estou muito feliz de receber vocês. Sejam sempre bem-vindos, que esse seja o primeiro encontro de muitos. Tem tanta coisa para falar, né? E tem muito conteúdo aí para a gente conversar ainda. Quero te convidar a estar com o professor Dr. Frank Miranda e com a assistente social e professora e terapeuta, mentora Lara Bernardes, nesse curso que vai acontecer no mês de junho. Vou deixar as datas aqui para vocês na legenda. Se inscreva lá na página da eCare Saúde Pro e vem participar com a gente. Eu estarei lá também como aluna, aprendendo junto com vocês, fazendo prática lá, né? Disposta e aberta aí a viver tudo isso, que é muito legal, muito bacana. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por terem aceitado. Espero vocês mais 1000 vezes que vocês quiserem vir. E te agradeço por ter acompanhado até o final. A gente se vê na próxima quinta-feira. Não esquece de compartilhar o conteúdo, ativar o sininho para cair todas as informações aí da área de saúde para vocês, dos melhores profissionais aqui da nossa região do Triângulo Mineiro. Te vejo na próxima quinta, às 20 horas.